Então, nós temos aqui nesta seção Saberes, na unidade 3, um novo item que foi acrescentado, que é tabelas e validação de dados, tá? Eu não tenho isso aqui explícito lá no currículo de vocês, mas não tem como eu ver todas as outras coisas de funções se eu não ver, e nem tampouco aqui na unidade 5, onde eu tenho classificando e ordenando lista, filtrando listas e tabela dinâmica sem ter tabelas, tá? Eu não consigo fazer isso. Então, acho que foi uma pequena falha de quem construiu a ementa de vocês, tá? Então, nós vamos ver aqui tabelas, eu já deixei à disposição para vocês, e vocês precisam, então, para acompanhar de forma bacana a nossa aula de hoje, vocês precisam ter este conhecimento aqui de tabelas, tá? Então, se vocês ainda não viram, é importante que vocês vejam, tá? Porque senão vocês vão ficar perdidos na aula. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que eu já tenho uma planilha aqui pronta para a gente trabalhar em cima de tabelas, tá? E a gente tem que pensar o porquê que a gente trabalha com tabelas. Qual é o objetivo de uma tabela? Então, eu posso pensar que se eu não tiver esse layout aqui, eu posso imaginar isso aqui como uma matriz, tá? Mas uma matriz, ela é limitada, ela só tem dados. Ela não consegue organizar esses dados de forma automática. Uma tabela já consegue fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui vários recursos que eu tenho na tabela que eu não tenho uma matriz. Então, algumas coisas eu vou fazer somente lá quando a gente vê ordenando listas, tá? Mas o importante é vocês distinguirem o que é uma tabela e o que é uma matriz, a diferença delas, tá? Aparentemente, elas parecem iguais, mas são coisas diferentes. Então, uma matriz a gente cria quando a gente tem o objetivo de organizar informações, tá? Então, aqui, digamos que eu quero fazer um pequeno cadastro de vocês. Eu só quero saber de onde vocês são. Tá? Então, eu tenho aqui a matrícula, o nome e a cidade. Se eu quero saber de onde vocês são, então eu tenho que ter um campo cidade, tá? Se eu quero saber a cidade de quem é, eu preciso saber o nome. E aí eu estou acrescentando um outro item que é a matrícula, tá? Então, aqui tem o campo item, que é o IT, que ele serve apenas, neste exemplo aqui, dentro da maneira como eu utilizo tabela, para me dizer quantos itens tem, para eu não ficar calculando ou usando funções de quantos registros eu tenho aqui, tá? Nós vimos lá que uma tabela ela é composta por quê? Por um cabeçalho. Obrigatoriamente. Uma tabela sem cabeçalho não é uma tabela, é uma matriz, tá? Então, um cabeçalho ele é composto por campos. Aqui estão os campos. E eles obrigatoriamente precisam ter nomes diferentes. Eu não posso ter campos iguais. Se eu tentar botar aqui cidade de novo, ele vai acrescentar um número. Olha lá. Ele botou o número 2. Por quê? Porque eu já tenho campo cidade. Ah, mas é tudo em minúsculo, aqui tem maiúscula. Não importa, o nome é o mesmo. Em termos de tabela, o nome é o mesmo, tá? Em termos de tabela, ele não faz diferenciação no cabeçalho de maiúsculas e minúsculas, tá? Então, eu não posso ter campos diferentes com nomes iguais. Ele automaticamente vai acrescentar. E se eu colocar outra cidade aqui, ele vai chamar de cidade 3, tá? Então, eu só vou desfazer aqui. E desfazer, ó. Quando eu fizer o desfazer, o que que acontece? Ele deixou cidade de fora da minha tabela. O que que significa isso? É uma das vantagens de criar uma tabela. Quando eu acrescento itens ao entorno da minha tabela, ele vai adicionar esses itens à minha tabela. Então, se está na linha do cabeçalho, ele vai entender que eu quero criar um novo cabeçalho da minha tabela, tá? Então, lá coloquei cidade, quando eu dei um Enter, ele automaticamente viu que estava bem à direita, a próxima coluna à direita da minha tabela, e acrescentou esse valor à minha tabela. Criou uma coluna, um campo para esta tabela. O mesmo se eu colocar aqui embaixo qualquer valor, ele vai acrescentar esse registro à minha tabela, porque está próximo. Ele não vai fazer isso se eu colocar aqui, porque não está próximo. Ele não vai fazer isso se eu colocar aqui, porque também não está próximo, tá? Então, digamos que eu quero colocar, além da cidade, o telefone de vocês. Então, quando eu der o Enter, ops,
fugiu tudo aqui. Quando eu der o Enter, então, olha lá. Além de criar a coluna da tabela, ele já viu que esse nome é único e que, portanto, pode ser esse o nome do meu campo, tá? Então, isso aqui numa matriz, isso não acontece, tá bem? Eu posso fazer o deslocamento de uma coluna para outra, tá? Então, se eu fizer o deslocamento, eu posso tirar esse cara daqui, ó, para cá, ó. Já existem dados. O que ele fez? Olha lá. Ele tentou substituir, né? Então, o que eu faço? Eu consigo fazer a mesma coisa? Não, eu não consigo fazer como eu faço nos outros. Tá? Então, a tabela, ela não permite certas coisas que numa matriz eu já conseguiria, tá? Então, quando vocês querem fazer isso, simplesmente troquem os nomes, tá? Olha lá, eu vou botar celular, ó. Ele vai botar celular 2 lá no outro. E aqui, então, eu boto agora a cidade e eu acerto, então, as larguras e tá pronto, tá? Então, algumas coisas são fáceis de fazer na tabela e outras não são. Então, a gente tem que pensar o quê? Planejar bastante a nossa tabela. Então, nós temos que saber o quê? Qual é o objetivo da tabela? O que eu quero fazer? Isso está lá explicado para vocês, nos slides. O que eu quero gerenciar? O que eu quero administrar? Qual é a informação que eu quero manipular no Excel? Bom, é isso. Para eu fazer isso, do que eu preciso? Quais são os campos, as informações que eu preciso para gerenciar essas informações? E aí, então, eu vou construindo os campos. Todos esses dados eu vou colocando, então, no cabeçalho. Tá? E todos eles precisam ter um nome próprio. Tá bem? Vejo que aqui, quando eu troquei, ó lá, já apareceu aqui cidade, tá? Porque eu já tinha feito uma formatação. Então, eu estou jogando aqui várias simulações para vocês verem como faz a manipulação desses dados, tá? Quando eu estou acertando a minha tabela. Vocês já viram como se construir, ela está lá pronta. Tá bem? Agora, como é que eu edito essa tabela? Como é que eu manipulo essa tabela? É o que nós estamos trabalhando agora. Então, a cidade, ela está onde? Está aqui nesta lista aqui. Mas, ó, ela estava programada para cá, ó. Eu mudei o nome. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu fizer isso daqui, ó, copiar para lá, olha o que acontece. Eu transfiro, né? O que acontece agora aqui? Eu continuo com ele aqui e agora eu tenho ele aqui. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que tirar essa validação daqui. Então, tem que ir lá em validação de dados. Onde é que está isso? Validação de dados. No menu dados, onde eu tenho validação de dados. E eu vou aqui, ó, permitir qualquer valor, tá? E aí essa validação de dados some. Não tem mais. Somente aqui agora, tá? Nós temos logo a seguir ali, ó, validação de dados, tá? Então, para você saber do que eu estou falando aqui, vocês precisam ver isso daqui também. Nos slides de terça-feira, eu também trabalhei validação de dados, tá? Ops, aqui. Então, essa aqui é a minha tabela principal. Essa aqui é a minha tabela também principal, porque essa aqui administra os alunos e essa aqui administra as cidades, tá bem? Então, elas são tabelas independentes. Mas, nós temos aqui o que nós chamamos de, numa tabela, a chave principal, a chave master, a chave mestre. Dê o nome que quiserem, tá? O que significa a chave principal? Ela é o campo no qual eu posso me referendar a minha tabela, onde, através desse valor, dessa chave, eu consigo saber todas as informações do meu registro. Então, eu só consigo ver o registro por completo se eu tiver uma chave primária, tá? Quando eu tiver uma chave principal, porque ela é única, não existe outra. Eu posso ter nomes iguais, tá? São os homônimos. Mas esses homônimos, eles têm CPFs, por exemplo, diferentes. Vocês têm a matrícula diferente. Então, nessa situação aqui, dessa tabela que eu estou construindo, quem é a chave primária? É a matrícula. Por quê? Porque ela é única. Eu posso usar o item? Até posso, mas ele não é significativo. Ele não me diz nada do meu registro. Ele não tem nenhuma informação do meu registro. Ele é
simplesmente uma numeração sequencial que a tabela está mostrando. Eu faço isso para conferir se a minha tabela está processando de forma correta. Se eu pegar, por exemplo, aqui o do Leonardo, que é o primeiro que me botou o olho aqui. Então, se eu pegar os dados do Leonardo, eu vou saber que o registro dele é o 16. Então, o índice dele é o 16. Assim como o da Suzana, o índice dela é o 21. Então, esses índices que eu chamei de item, eles não me representam absolutamente nada, só me representam a posição do meu registro em uma tabela. Tá? Então, eu preciso encontrar aqui a minha chave primária. Qual outro valor que eu poderia pegar como chave primária? O celular. Não existe dois celulares iguais, concorda? Ninguém tem um celular igual ao outro. Todos são diferentes. Eu posso ter o mesmo, mas o DDD é diferente. Mas aí o DDD que faz a diferença. Mas não é um valor significativo para eu pegar como chave primária. Porque é só um celular. A matrícula, sim, é um registro, é uma identidade do aluno. O celular, ele pode não ter um celular. E se ele não tem um celular, como é que eu vou buscar a informação dele? Não tem como. Ah, mas hoje em dia todo mundo tem celular. Nem todo mundo. Tem gente que tem 2, 3 celulares, tem gente que não tem nenhum. Então, eu não posso pegar essa informação como critério para chave primária. Também não posso pegar a cidade, porque são vários de Pelotas, Canguçu, São Lourenço, seja o que for. Então, não é um item único, então não pode ser chave primária. Então, nessa tabela, o único campo que eu posso pegar como chave primária é a matrícula, porque ela é que vai fazer a referência de todos os dados da minha tabela, tá bem? Então, nessa aqui é a matrícula. Vamos analisar, então, aqui a tabela de cidades. Qual vocês acham que é a chave primária nessa tabela aqui? O que que não muda? O Pode nome? falar. O nome, que é qual é o campo? É a Suzana que está falando? Não. É a Gabriela. Gabriela, qual é o nome do campo? Aqui na tabela das cidades. Isso. Então, tu falou o nome? Então, vamos aprender a Não. usar os O termos nome da técnicos. cidade. Então, é a cidade, o campo cidade. O campo cidade é a minha chave primária. Tá bem? Por que que é a minha chave primária? Porque aqui está sendo listado, ó, todos os estados, todas as cidades do Rio Grande do Sul, são 400 e alguma coisa. 497, tá? Então, nessa tabela, o campo item está todo diferente, mas como vimos, a gente não usa. O campo cidade está todo ele de forma diferente, não tem nenhum nome que se repete. E o campo estado está todo ele igual, tá? Então, se fosse cidades de Santa Catarina e Paraná, teria todas as cidades aqui e os estados aqui iriam mudar só em 3 opções, mas não iria refletir. Então, eu não tenho como item único o estado. Eu tenho, então, a cidade. Então, a cidade passa a ser a minha chave primária. Então, veja que eu tenho duas tabelas aqui. Vamos chamar de tabelas de alunos, que já está, inclusive, o nome lá, ó, tabela aluno, e aqui a tabela cidades, tá? Então, já estão nomeadas aqui, ó, tabelas, cidade e alunos, e eu tenho uma lista chamada cidade, que é a lista essa daqui, ó, esse conjunto aqui, ó, faz parte todos os dados, fazem parte todos os dados do campo cidade, a minha lista cidades, tá? Por isso que quando eu clico aqui, ó, todas as cidades estão aqui. Ok? Então, nessa tabela aqui, o campo cidade é chamado de chave primária. Nessa tabela aqui, nós chamamos de quê? O que que diz lá nos slides? É a nossa chave estrangeira. Por quê? Porque ela faz referência a este campo aqui. Então, cidade, cidade. Então, este nome aqui se refere a este nome aqui.
Eu não vou trabalhar com vocês a relação entre tabelas, tá? Porque nós nem temos tempo para fazer isso. Mas quando eu faço a relação de uma tabela e outra, mas aí eu precisaria usar também os comandos de banco de dados, e aí foge do currículo de vocês, para fazer a relação, uma tabela tem que ser referenciada a uma outra tabela com o mesmo campo, o mesmo nome, não pode ser nome diferente, tá? Como nós não veremos isso, a gente só vai trabalhar a chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? Ou seja, a informação dela está em outra tabela, tá? Então, essa tabela aqui, ó, esses dados são daqui. Esses dados todos são daqui. Eu estou inserindo esses dados aqui. Mas esses dados aqui eu vou buscar em outra tabela. Então, por eu buscar em outra tabela, nós chamamos este campo aqui de chave estrangeira, tá? Ou chave secundária, seja o nome que vocês quiserem dar. Então, aqui, o Alisson tá aí, hein? Estou. Qual é a cidade, Alisson? Pelotas? Então, eu vou procurar Pelotas aqui na parada. Aqui tá ela. Ana Carolina, tá aí? Ana Helena, qual é a tua? Eu sou de Pelotas. Então, a maioria é de Pelotas, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. E só vou mudando quem? Quem não é de Pelotas, tá? Quem não é de Pelotas aí, por favor, fale. Eu não sou. Diz o nome, por favor, que eu não estou vendo a tela. Bruno de Oliveira Bentos, o quarto ali. É da onde, Bruno? Pinheiro Machado. Então, Pinheiro Machado. Tem mais? Eu não sou. Eu sou de Santa Vitória do Palmar. Nome? Júlia. A Júlia aqui. Santa Vitória do Palmar. Então tem que buscar o S. Aqui. Quem mais? Eu não sou. Eu sou de Pinheiro Machado. Tiago. Tiago. Pinheiro Machado. Aqui. Quem mais? Ó, se é só, tá resolvido o problema. Tá? Então, eu escolhi um e a maioria era de Pelotas. Então faz a cópia. E aí só vai editando. Vejam que eu não estou digitando essas informações aqui. Eu não posso colocar qualquer outra cidade aqui que não seja dessa lista aqui. Ele não vai aceitar. Tá? Se eu botar aqui José, nem sei se tem cidade assim. Olha lá. Ele vai dizer que não tem, tá? Por quê? Porque ele faz a proteção da validação de dados. Só pode existir dados que estão na validação, que fazem parte da lista, tá? Então, vejam que aqui, ó, se eu não tiver essa lista aqui, ó, isso daqui não vai poder acontecer, tá? Se eu excluir, prestem bem atenção, hein? Se eu excluir agora, eliminar lá a lista cidades, esses valores não serão alterados. Eles vão permanecer aqui. Eles simplesmente não estarão mais nessa lista aqui. A minha validação é que vai dar um erro, tá? Nada vai acontecer. Eu vou clicar aqui e nada vai acontecer, porque não tem uma lista válida, não tem um intervalo válido lá na minha lista, tá? Então, vamos ver isso daqui. Eu vou apagar para vocês verem. Então, é dados, é fórmula, gerenciar nomes. Eu vou excluir isso daqui, ó, L cidade. Depois eu faço de novo. Tá bem? Ó, os nomes não foram alterados. Olha o que aconteceu agora aqui, ó. Nada aconteceu aqui. Por quê? Porque eu tirei a lista. A minha validação de dados agora está errada. Ela não tem um nome válido para buscar informação, tá? Então, mas por que os nomes não apagaram? Porque a validação de dados, ela, além de ela restringir a entrada de dados, quando eu estou inserindo uma lista, eu não preciso digitar essa lista. Basta eu escolher isso, o item na minha listagem, tá? Se for uma data, eu vou ter que digitar a data, mas tem que ser uma data válida, tá?
Se eu vou digitar um número, tem que ser um número válido, não pode ter letras. Então, tem lá nos slides cada uma das opções para validação de dados, tá? A que a gente mais vai trabalhar são informações, são dados mesmo, tá? Constantes de uma lista. Então, aqui, por que ele não apagou? Porque eu já tinha escolhido, já tem informação. É como se eu tivesse digitado, olha aqui, ó, Pelotas, está aqui. É como se eu tivesse vindo aqui e digitado Pelotas. Se eu digitar se eu digitar o José agora aqui, o que vai acontecer? Ele vai aceitar. Por quê? Porque não tem nada validando isso daqui. Tá? Por quê? Porque eu apaguei a lista. E onde está a minha validação de dados? Ela está comprometida agora. Por quê? Porque eu botei lá o L-cidade, e o L-cidade não existe mais, eu excluí. Bem, então vamos recompor a lista. Então, seleciono o campo, em vez de clicar e arrastar, venho aqui, ó, na parte superior do meu cabeçalho, tá? Não é clicar aqui, ó. Muitos clicam aqui e acham que estão fazendo a lista acontecer, e não é. Tem que esperar o cursor se transformar numa seta, clicar para baixo, e o cabeçalho não está inserido na lista, tá? No intervalo selecionado, ó, o cabeçalho está de fora. Agora vem aqui e coloca lá, L, cidades. Agora, quando eu vir aqui, ó, ele não está validando esse valor aqui. José, para ele já estava, ele não está validando que já estava. Mas, então, ele vai... Botei errado. Aqui está a cidade, então vamos acertar o nome. Eu botei cidades aqui e aqui é a cidade, tá? Então vamos lá na fórmula, gerenciar nomes. Vamos editar e aqui é só a cidade. Agora está lá, tá? Localiza de novo. E está feito. Ok? Então, esta é a maneira como a gente constrói tabela, a maneira como a gente estabelece qual é a chave primária e a maneira como a gente faz a relação de uma tabela com outra, como a gente faz validação de dados, tá? Bem, se eu quero acrescentar um outro item aqui, ó, a gente já viu que quando eu acrescento um campo à direita, ele automaticamente vai ser inserido na tabela. E se eu colocar aqui, vou inventar, tá? 11, 19. Vamos botar um 0,700 aqui, não deve ter igual. Ah lá, ó. Ele automaticamente já fez o quê? Já inseriu um novo item. Então, eu já tenho 28 itens da minha tabela, tá? Agora é só acrescentar. Se eu quiser desfazer isso, se eu quiser que essa informação não faça parte da minha tabela, eu tenho que desfazer essa ação. É só dar o Ctrl Z, tá? E aí, o que aconteceu? Ele perdeu aquela formatação anterior lá. O Excel coloca nessa forma hexadecimal aqui quando um determinado número de dígitos é alcançado, tá? Como é que eu resolvo isso daqui? Formatando essa informação. Onde é que isso está? Lá em página inicial. Ele está como geral, ó. E se é geral, extrapolou os critérios da formatação geral. Então, agora eu tenho que formatar isso aqui como número. Como é que eu formato como número? Olha aqui, ó. Está aqui, ó, seção número, e aqui a setinha para o lado. Então, clicamos aqui, e a caixa de diálogo vai aparecer, tá? Então, é um número, está como geral. Eu quero o número. Ah lá, quando eu boto o número, ele já acrescenta 2 casas decimais. Como esse valor aqui não terá casas decimais, será sempre números inteiros, então é só tirar a casa decimal e ele ajusta, tá? Então, vocês precisam formatar as informações de vocês. Então, esses dados aqui estão centralizados na minha coluna, esses dados aqui estão à esquerda da minha coluna, então vocês vão ter que observar o alinhamento, tá? Esse daqui, ó, não tem nenhuma formatação para ele, tá? Então, eu vou colocar ele no centralizado. Esse daqui, ó, também não tem. Como não tem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer sempre à esquerda. Quando ele não tem
um alinhamento definido na formatação, ele sempre vai jogar à esquerda, tá? E aqui eu só vou firmar ele também à esquerda. Então, aqui centro, centro, esquerda, centro e esquerda, tá? E para que serve esses três aqui, ó? Aqui ele vai fazer com que eu vou selecionar toda a minha planilha. Como é que eu seleciono toda a planilha? Aqui nesse cantinho, ó. Tá? Toda a minha planilha, então, sofrerá as minhas alterações agora. O que eu fizer agora será aplicado em toda a minha planilha. Se eu fizer essa seleção, vai ser aplicado somente a esta parte aqui da minha planilha, tá? Então, como eu quero em toda ela, eu seleciono lá no canto. Ele vai selecionar todas as colunas e todas as linhas. E aí eu tenho aqui, ó, quem é esse daqui? O alinhamento na parte superior, na borda superior da minha célula. Eu só consigo enxergar isso de forma legal quando eu tenho assim, ó. Tá? O que significa isso? Ah lá, os nomes estão centralizados na coluna horizontalmente e na coluna verticalmente. Então, esse aqui chama-se alinhamento horizontal e esse daqui o alinhamento vertical. Então, selecionar aqui, ó, essa linha, ó, ela tá para ir no meio. Se eu fizer aqui, o que vai acontecer com os campos? Eles vão ser alinhados na base da minha célula, tá? Olha lá. E se eu clicar nesse daqui, na parte superior da minha célula. Tá? Então, eu particularmente, eu gosto de usar sempre no meio. Mas em alguns momentos é interessante eu ter isso na parte superior ou na parte inferior, tá? Vai depender da composição que eu quero. Se eu simplesmente der 2 cliques aqui, ó, ele volta ao tamanho normal, tá? Eu dei 2 cliques onde? Entre a linha 1 e a linha 2. Sempre entre as linhas, ele vai mexer na linha superior, tá? Então, na verdade, eu ajusto na base da linha, tá bem? Então, ó, se eu clicar aqui, ó, ele não vai ajustar o 4, a linha 4, ele vai ajustar a linha 3, tá? Que é sempre que está acima da linha. Tá bem? Então, aqui eu não faço nada, ó, nem tem como chegar lá. Aqui eu já tenho. Aqui é para selecionar a linha inteira, e aqui não faz nada. Tá? Aqui ele já está achando que eu quero selecionar lá em cima. Tá bem? Então, só é válido aqui, ó, a partir desta linha aqui para baixo. Tá bem? Então, isso daqui não faz parte, a gente elimina. Até aqui, alguma dúvida? Peguem o seguinte. Qual era o objetivo? Gerenciar dados dos alunos. Esse é o objetivo da planilha, da tabela. Para fazer isso, quais são os dados que eu vou precisar gerenciar? Da matrícula, do nome, do celular e da cidade. Poderia colocar outras informações. E-mail. Que mais? Endereço. Tá? Então, apenas como exemplo. Vocês têm uma atividade que vocês precisam saber fazer. Então, no enunciado da atividade, explica qual é o objetivo. O que eu vou administrar? O que eu vou gerenciar? Então, eu digo o que eu quero. Para fazer isso, quais são os campos necessários? Eu estou dizendo quais são os campos. E aí vocês precisam dar o quê? Nomes a esses campos. E precisam ser nomes, reparem a expressão que eu vou usar, significativos. Tá? Por que eu estou usando e enfatizando a palavra significativos? Porque elas têm que me lembrarem o conteúdo. Tá? Se eu usasse qualquer outro nome aqui, que fosse diferente, por exemplo, fruta. Não cabe, né? Porque não são frutas que eu tenho aqui na minha lista aqui. O meu campo não é composto por frutas, é composto por pessoas. Então, eu posso botar o que aqui, ó? Pessoa. Posso usar? Não fica de acordo. Então, o nome que melhor se combina aqui é quem? É nome. Matrícula. Eu posso colocar, por exemplo, aqui dado. Apertei o meu caps aqui sem querer. Até posso, ele permite, permite. Por quê? Porque não tem nenhum outro dado aqui no meu nome de campo, né? Mas ele não reflete conteúdo. O que reflete meu conteúdo? É matrícula. Veja que eu estou botando com acento, hein? Tem diferença matrícula com acento e matrícula sem acento. Olha lá. Ah, mas cidade era maiúscula e minúscula, não importa.
Mas matrícula com acento e matrícula sem acento é permitido, tá? Então, cuidado quando vocês forem fazer os nomes aí. Qual é o maior problema daqui de eu colocar matrícula sem acento e com acento? É na hora de criar a lista. E aí, coloquei com acento ou sem acento? Então, usem o português, usem com acento, que daí na hora de construir a lista, você sabe que está tudo com acento. O que fica ruim? Usar hora com acento, hora sem acento, tá? Por exemplo, código. Se eu botar código com acento e código sem acento, na hora de construir a minha lista, aí eu coloquei código com acento ou sem acento. Aí eu vou ter que ir lá na tabela para fazer isso, tá? Então, é um nome significativo. Por que eu faço um nome significativo? Porque a partir daí eu posso usar o quê? A referência estruturada, que é uma informação que eu coloquei lá para vocês, adicional aos slides lá de nomear célula e intervalo de células, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui agora, para não ficar um vídeo tão grande, e vou reiniciar um outro vídeo, tá? Então, onde a gente vai ver a referência estruturada. Deixa eu dar um pause aqui. Esse aqui vai ser o vídeo 1.